Uma cidade brasileira onde bairros inteiros começam a ser controlados por uma facção criminosa estrangeira. Essa realidade, que parece saída de um filme de ação, está acontecendo em Boa Vista, capital de Roraima, bem na fronteira com a Venezuela. Estamos falando da infiltração de um dos grupos mais perigosos e transnacionais do mundo, o El Tren de Aragua, uma facção criminosa venezuelana que ultrapassou fronteiras e estabeleceu seu domínio em terras brasileiras. Segundo reportagem do site Metrópolis, essa invasão não é apenas uma questão de segurança pública local. É um problema que expõe a vulnerabilidade de nossas fronteiras e afeta diretamente a soberania do Brasil. Mais do que isso, ela reflete os efeitos colaterais de crises econômicas e políticas que não respeitam limites geográficos. O El Tren de Aragua nasceu no presídio de Tocorón, na Venezuela, como uma organização formada para controlar atividades ilícitas dentro e fora do sistema penitenciário. Com o passar dos anos, essa facção evoluiu, tornando-se uma das organizações criminosas mais poderosas da América Latina. A expansão do grupo não aconteceu por acaso. Eles aproveitaram a grave crise econômica e política na Venezuela para crescer, explorando a vulnerabilidade de milhões de pessoas que tentavam fugir do caos. O grupo lucrou com práticas como extorsão, tráfico de drogas, contrabando e exploração sexual, usando essas atividades para financiar sua expansão. Hoje é um exemplo de facção transnacional. Além de sua base na Venezuela, está presente em países como Colômbia, Chile, Bolívia, Equador e até nos Estados Unidos. No Brasil, eles enxergaram em Roraima uma porta de entrada estratégica. A posição geográfica próxima à fronteira e a fragilidade do sistema de segurança local permitiram que a facção se estabelecesse rapidamente. Os primeiros sinais de domínio surgiram em bairros específicos de Boa Vista, como o 13 de Setembro e o São Vicente, onde a facção começou a recrutar integrantes e expandir suas operações. Esse processo foi marcado por assassinatos brutais, mas o objetivo deles não para aí. A conquista de novos territórios, como o bairro Calungá, já está nos planos. A liderança da facção, sob o comando de Héctor Rutherford Guerreiro Flores, conhecido como Ninho Guerreiro, foi essencial para essa expansão. Mesmo enquanto cumpria pena no presídio de Tocorón, ele transformou a prisão em uma verdadeira base operacional, com estrutura que incluía boate, restaurante e até zoológico. Sob sua direção, a organização criminosa passou a operar como um negócio, ampliando suas áreas de influência e diversificando suas atividades criminosas. A expansão do grupo para além das fronteiras venezuelanas mostra sua capacidade de adaptação e o perigo que representa para países como o Brasil, onde a fragilidade das fronteiras e as crises regionais oferecem o terreno perfeito para sua infiltração. No Brasil, encontrou um cenário já dominado por duas grandes facções criminosas. Inicialmente, a expectativa era de que haveria conflitos diretos pelo controle das áreas estratégicas, mas o que ocorreu foi uma movimentação diferente. Em vez de confronto, surgiram acordos e parcerias que beneficiaram todas as partes envolvidas. Uma organização criminosa do Brasil, que já estava consolidada em áreas como a exploração do garimpo ilegal e bairros estratégicos de Boa Vista, viu no grupo venezuelano uma oportunidade para expandir suas operações de forma coordenada. Esse tipo de aliança estratégica é comum no mundo do crime organizado. Facções unem forças quando percebem que podem obter benefícios mútuos, seja no tráfico de drogas, contrabando de armas ou até mesmo no controle de territórios. Em Roraima, essa parceria permitiu que o grupo venezuelano se fortalecesse sem enfrentar grande resistência por parte das facções locais. Porém, a ausência de conflitos não significa tranquilidade. Na verdade, essa aproximação pode ser vista como uma ameaça ainda maior à segurança pública. A colaboração entre esses grupos significa uma soma de forças, recursos e influência, o que dificulta ainda mais o trabalho das autoridades. Além disso, a geografia estratégica de Roraima, que conecta o Brasil a outros países da América do Sul, transforma a região em um corredor ideal para atividades ilícitas. Os registros de violência na região têm características claras dessa nova dinâmica.
Homicídios brutais começaram a aparecer, reforçando a marca da facção venezuelana. A crise migratória venezuelana desempenhou um papel crucial na consolidação do grupo venezuelano em Roraima. Desde 2015, milhões de venezuelanos fugiram de seu país em busca de segurança e melhores condições de vida, e muitos deles encontraram em Roraima a primeira parada nessa jornada. Boa Vista, a capital do estado, passou a abrigar um contingente significativo de refugiados, com aproximadamente 180 mil venezuelanos vivendo atualmente em território roraimense, cerca de 25% da população total do estado. Esse fluxo migratório maciço trouxe desafios imensos para o sistema de saúde, educação e segurança pública. A infraestrutura local, que já era limitada, ficou sobrecarregada, criando um ambiente de vulnerabilidade social e econômica. É nesse cenário que essas facções prosperam. Elas exploram as dificuldades enfrentadas pelos migrantes para recrutar novos membros ou envolvê-los em atividades ilícitas. Muitos migrantes, desesperados por recursos, acabam caindo nas mãos deles, seja por extorsão, promessas de trabalho ou coerção direta. A facção usa sua rede criminosa para controlar o fluxo de pessoas e recursos na fronteira, lucrando com o tráfico de drogas, contrabando e até mesmo o tráfico humano. Esse tipo de exploração só aumenta o sofrimento de quem já deixou tudo para trás em busca de uma vida melhor. Outro reflexo dessa crise é o impacto no sistema penitenciário de Roraima. O número de venezuelanos presos em penitenciárias locais quintuplicou nos últimos 6 anos, passando de 77 em 2018 para 414 em 2024. Muitos desses detentos estão ligados diretamente ao grupo da Venezuela e são responsáveis por crimes violentos. Além disso, a presença maciça de migrantes também criou tensões entre a população local e os recém-chegados, alimentando discursos xenofóbicos e dificultando a integração. Enquanto isso, a fragilidade do sistema de segurança pública permite que facções criminosas expandam seu alcance, transformando Boa Vista em um ponto estratégico para suas operações. A crise migratória, portanto, não é apenas um desafio humanitário. Ela também é uma questão de segurança nacional, que exige uma resposta coordenada entre as autoridades brasileiras, organizações internacionais e governos locais. Sem uma intervenção eficaz, Roraima continuará sendo um terreno fértil para a consolidação de grupos criminosos transnacionais.